Olá, sejam muito bem-vindos e por aqui, em ritmo de Copa e turbulências políticas, a gente dá início a mais um episódio do Bacharel Podcast. E se você ainda não é inscrito por aqui, eu te convido aqui embaixo a apertar o botão inscrever-se e também apertar o sininho para receber as notificações, porque aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Bacharel Podcast. Vai ficar sabendo das histórias edificantes e inspiradoras que a gente conta por aqui. Histórias como a da minha convidada de hoje, que eu já estou aqui com ela, uma história inspiradora que ressurgiu das cinzas, não é isso, Juliana? Exatamente. Prazer ter você aqui, Juliana Martins, né? Isso. Prazer ter você aqui, Ju. Obrigada também pelo convite, fiquei muito feliz. Eu fiquei sabendo um pouquinho da sua história, né? Renasceu das cinzas, né? Literalmente. Eu queria que você ficasse à vontade aqui. Vou começar a contar, mas antes de chegar aí na história, né? Como foi que surgiu, né, esse nome Fênix do empreendedorismo feminino. Eu vou contar um pouquinho o começo da trajetória, né? Para todo mundo ficar ciente que todo mundo começa igual, né? Ninguém tá aí começando por cima. Ninguém começa de cima, né? Não. Todo mundo começa de baixo. E eu sempre tive, né, essa vontade de empreender. Hoje eu entendo que eu sempre tive uma veia empreendedora. Por que isso, né, Gil? Porque eu acordava aos domingos para assistir, né, pequenas empresas e grandes negócios, e eu amava, como é o seu trabalho aqui, né, contar as histórias de empreendedores lá eu acordava cedo no domingo para assistir. E eu tinha assinatura da revista. Então, assim, sempre tive interesse, não sabia por quê, mas esse interesse já surgiu desde a adolescência e eu comecei a fazer cursos no Senac, né, de como encantar o cliente, capital de giro, a parte de finanças, e eu fui fazendo cursos e seguindo a minha vida, né? Então, assim, eu fui para o mercado de trabalho, querendo minha liberdade, meu dinheiro, comecei a trabalhar com 17 anos, e toda empresa que eu passei, hoje eu vejo quanto foi importante, porque deu, assim, né, para trazer uma bagagem importante para agora Juliana, empresária, empreendedora. E na adolescência que você começou, né, a trabalhar? 17 anos. Você começou a trabalhar com o quê? Eu comecei a trabalhar numa loja da C&A. Ah, como atendente ali, vendedora. Vendedora. Eu queria aprender, né? Então, assim, e fala você que esse primeiro emprego me trouxe muita responsabilidade, né? Me trouxe ao colocar o pé no chão, assim, eu tive chefes, né, que a gente chamava naquela época de chefe, né, mentor, muito importante, que me trouxeram a base que eu tenho hoje de responsabilidade, né, para tocar meu negócio. Então, assim, comecei a trabalhar aos 17 anos e fui passando por várias empresas, me identificando. E a minha última empresa já estava no cargo de gerência, né, de liderança, numa empresa multinacional, onde a gente tinha um valor muito bom, né, um fixo muito bom, todos os benefícios. E aquela vontade, né, de empreender sempre teve no meu coração. E eu fui me preparando durante essa jornada. Essa empresa, né, que eu trabalhava era uma empresa multinacional e, assim, foi um marco na minha vida realmente, porque foi onde eu comecei realmente a trabalhar na parte de liderança e receber mais responsabilidade. E fui, ao mesmo tempo, já me programando. Não tinha ideia, assim, Ju, tu vai abrir o quê? Quando? Não. Eu sabia que algo ia acontecer na minha vida e fui me preparando para isso. E tomei a decisão, né, de sair. Você sentia que você não ia ficar ali naquelas empresas, assim, eu sabia uma vida toda. Eu teria minha empresa, eu sabia que eu ia colocar, né, o que eu acredito dentro do meu negócio. Então, assim, toda a empresa que eu passei foi uma escola para dizer, isso aí eu quero na minha empresa, isso eu não quero. E eu sabia que eu ia construir o meu legado dentro do empreendedorismo. E aí foi, né, chegou a grande oportunidade de começar a colocar esse projeto para frente e eu decidi. E aí é quando a gente fala, né, como é importante a gente se preparar, não só na parte financeira, mas também de conhecimento.
que tudo aquilo ali que eu aprendi e estudei me ajudou bastante. Então, assim, eu entrei muito preparada para passar por momentos desafiadores, porque a gente sabe que quando a gente inicia, nada é fácil, né? É um desafio. E é sacrificante, né? Exato. Então, assim, eu saí de um salário alto, um fixo, né, para zero, porque eu passei um ano, né, eu determinei que durante um ano eu não retiraria nada de valor da empresa, só trabalho. Então, eu voltei a depender financeiramente dos meus pais, peguei toda a minha rescisão, todo o valor que eu tinha, né, juntado por um bom tempo, investi no negócio e mão na massa, né? Trabalho. E aí você investiu, já tinha em mente, assim, no que você... Não, eu peguei a rescisão? Peguei a rescisão, comecei a estudar e minha mãe, ela sempre trabalhou na área da beleza. Sim. Minha mãe sempre trabalhou na área da beleza, então eu peguei a expertise dela no negócio, né, no conhecimento, na parte operacional e abri um salão de beleza. Eu sempre já entrei na minha empresa só fazendo a parte, né, de gerenciamento, da parte estratégica. Nunca fiz o operacional. Então, é uma coisa que todo mundo me pergunta bastante, né? Juliana, tu é dona de salão, mas tu não cabeleireira, né? As pessoas, né? Isso, perguntam e eu falo não. E aí o pessoal fica achando um pouco estranho em relação a isso. Mas hoje eu vejo... o profissional pode ser excelente, mas se ele não tiver o conhecimento, né, da parte de gestão, nenhum negócio vai para frente. Então, assim, acredito que o fato de ter esse conhecimento e focar no crescimento da empresa e não só na parte operacional, trouxe os resultados que eu tenho hoje, né? E aí foi um ano muito desafiador, muito mesmo. Porém, assim, eu levei para um bairro popular, um estilo de salão, né, aqui de bairro Recife, nobre. né? Isso. O salão fica lá em Rio Doce, a primeira unidade fica em Rio Doce, é um bairro popular, sendo que eu era moradora do bairro, tá? E eu tinha que sair do bairro para outro, porque não tinha um salão que atendesse às minhas necessidades. Então eu fui pegando várias, né, juntou, abriu, então eu fui observando, poxa, aqui em Rio Doce não tem um salão. Eu queria muito abrir um salão, um bairro chique, porém o aluguel na época estava muito alto. E eu sabia que o meu custo fixo nos primeiros meses não ia bater com as vendas, o faturamento, porque quando a gente abre um negócio, a gente não tem uma cartela de cliente, não tem um fluxo. Então, tudo isso, veja bem, né? Como estudar essas estratégias me fizeram tomar as decisões certas, né? Eu vi que não tinha possibilidade de abrir um salão em um bairro nobre, um bairro com imóveis, né? Mas o aluguel mais alto, né? Porque nos primeiros meses o faturamento seria mais baixo. E vi também uma necessidade que existia no bairro onde eu morava. Porque assim como eu, existem várias pessoas lá de condições que precisam de um serviço de qualidade. E aí a gente levou para o bairro um salão com estrutura de um bairro nobre. Então, assim, foi algo inacreditável, né? Porque as pessoas, tipo, nossa, que lugar diferente, que coisa diferente. E aí o que é que aconteceu? Com 4 meses, o salão já começou a se pagar. O faturamento já começou a crescer, a gente teve uma aceitação muito boa, positiva, e a gente não tinha concorrência no bairro, porque o que a gente oferecia, ninguém oferecia. Você falou assim, eu como cliente, eu saía do meu bairro, porque você morava nesse bairro, que é um bairro mais popular, mais simples, e ia para outro bairro fazer seu cabelo. Isso, cabelo, unha. O que você notava que faltava ali nos salões perto da sua casa, no bairro? Exatamente, um local com regras, normas, com a conduta, com algo organizado, né? Trazendo assim para a palavra mais simples. Sim. Porque salão de bairro, o que é que acontece? A pessoa abre a hora que quer, né? Não tem horário para abrir. É a própria dona que abre, fecha, corta cabelo, recebe, né? Então tem toda uma logística assim, bom você falar isso.
Porque é o que você tá falando, você não gostava, Isso, né? isso. Dessa confusão, né? Isso, de não ter algo realmente assim, né, com a altura do que eu estava esperando, de ter um bom atendimento, de ter um bom serviço. Então, assim, era feito, o salão de bairro é feito assim, a pessoa não está vestida bem, faz as coisas de qualquer jeito, não. Então, eu levei um salão onde tinha uma recepcionista, onde todos os profissionais estavam com fardamento, onde a gente utilizava as normas e regras da vigilância sanitária. Então, realmente, a pessoa só ao entrar no espaço, ela já falava, não, tem alguma coisa diferente aqui. E isso, né, trouxe todo o resultado que eu tenho hoje. Porque a gente vai fazer 10 anos, né, lá no salão. A gente abriu em 10 anos já tem o seu negócio? 2013, né? Vai fazer agora em 2023 10 anos. E ainda a gente não tem concorrência para o nosso espaço. Né? Então a gente atende hoje uma média de 600 a 700 clientes por mês no salão. Né? A gente tem um faturamento cada vez maior, um reconhecimento, né, dos clientes. E eu tenho muitos, né? Um ou outro não, tenho muitos clientes que estão com a gente desde que a gente abriu. Vão fazer 10 anos. E o diferencial que você frisa aí é essa questão do atendimento. Exato, é o atendimento, é o acolhimento, né? O acolhimento. A organização. Isso. A gente fala lá, né, que a gente não é só apenas um salão. A gente é um local onde realmente a gente entrega autoestima, né? A gente tem esse acolhimento, né? A gente tem esse contato mais humano, de olhar no olho do cliente. Eu sou formada em marketing, então eu trabalhei muito essa questão do atendimento, de buscar algo diferente, né? De fazer. E eu falava muito assim para a equipe, a gente pode ser pequeno, mas a gente vai trabalhar como uma empresa grande. Como é que uma empresa grande se comporta, né? Como é que uma empresa ela age diante do cliente? Então, a gente sempre trabalhou muito essa parte de treinamento, de cultura da empresa, de sempre estar pensando como melhorar a experiência do cliente. E aí, como eu falei a você, foi um ano muito difícil, o primeiro ano, principalmente por sair, né, de algo que era estável para algo incerto, de não ter ninguém atrás de mim falando o que eu precisava fazer, e sim, né, eu ter que tomar as decisões e decisões rápidas. Os cursos que você fez, para ter noção, assim, foi antes, né, de abrir? Antes de abrir. E aí, durante o processo, né, dentro do negócio, eu fui fazendo outros cursos que vieram agregando. Então, assim, quando chegou 4 anos, né, a gente já estava estabelecendo, porque a gente sabe, né, que muitas empresas que abrem não conseguem chegar nem a 1 ano, 2 anos. Exatamente. E quanto mais 5, né? Então, assim, quando vai chegando já 5 anos, 6 anos, você vai começando a estabilizar e, né, ter uma empresa mais sólida. E aí foi isso que aconteceu, né? A gente cresceu muito, teve esse reconhecimento e foi algo muito feliz. Porém, né? Mas antes de entrar nessa parte que eu já sei mais ou menos, quais, assim, o seu salão era em bairro simples, mas ele tinha um requinte, ele tinha um quê de um salão mais de alto nível. Isso. Os valores, como que você trabalhava os valores, já que o seu público era um público mais simples? Como eu te falei, né, o bairro é um bairro simples, mas como eu, existem várias pessoas lá que têm condições e que buscam, né, um serviço de qualidade e que estão dispostas a pagar por qualidade no serviço, porque além de ter todo esse conforto, né, a gente entrega também segurança, né? Nossos materiais são descartáveis, esterilizados, a gente tem alvará de funcionamento, vigilância sanitária, tudo isso realmente entrega um valor onde a pessoa se sente mais segura. E aí os valores que a gente cobra, né, realmente é um pouco mais alto quando você olha para o concorrente do lado, mas o que a gente entrega de valor, né, de experiência, de segurança, supera. E aí a gente consegue ver, mesmo diante de um bairro, né, um salão, com preços mais elevados do que a concorrência, a gente ainda tem fila de espera. Mas por quê? Porque existe cliente.
né, para o serviço que você entrega. Então, assim, sempre vai existir aquele cliente que vai optar por segurança, por qualidade, por algo realmente que entregue uma experiência. Então, não foi um empecilho, foi algo, um diferencial. Um diferencial, exatamente, né? Isso aí vem da minha base do marketing, né? O fato de conhecer e estudar o cliente e ir atrás daquele cliente, né? Como eu falei para você, quando eu abri minha empresa, não foi para seguir um padrão, não foi para seguir regras, né, existentes, e sim foi para criar algo que eu acreditasse. Então, eu tenho uma cultura muito próxima dos meus profissionais, onde eu sou a líder, mas eu tenho uma equipe engajada, que eu respeito e ela me respeita, né? Então, assim, a gente cria uma cultura diferente, porque não era assim como eu gostaria de ser tratada quando eu trabalhava na empresa de outras pessoas. Então, eu trouxe muito do que eu acreditava, dos meus princípios e valores, para dentro do meu negócio. Isso para meus profissionais, como para meus clientes. Então, eu comecei a oferecer, né, o que eu acreditava. E aí, que é o X da questão, né? A gente não replicar o que já existe, e sim fazer o que a gente acredita. E aí a gente começa realmente ter uma personalidade e uma visão, né, que o cliente percebe, não só cliente, mas concorrente, pessoas que estão ali observando o mercado, onde você sabe se posicionar e você ter seu diferencial, porque você faz o que você acredita e o que você pensa. Isso vai estar presente em toda a minha história, dentro também dos desafios, né, que surgiram e como foi que eu me posicionei diante de cada situação, porque, né, a história da pandemia que você gostou tanto é justamente da forma que eu penso, que eu acredito, e eu tomei uma atitude que ninguém tomou. Exatamente, você já pode até comentar, né? Na pandemia veio muita gente perdeu o negócio, né? Além de vidas, né? E doença, tudo, perderam os negócios, perderam sua renda. E o que você fez? Para não perder seu negócio? Pensei fora da caixinha. Pensou fora da caixinha. Ei, mulher arretada. Exato. Ô, Jaque, antes de chegar a caixinha, deixa eu contar o incêndio que foi antes, pra gente não sair da história aí. Exatamente. E aí, então, né, um ano muito decidi, tomei a decisão, passei um ano de muitos desafios, mas venci, né, trazendo aí um espaço, um local diferente. E quando chegou ali 4 anos e meio, né, do nada, do dia para a noite, eu perdi tudo, né? Eu terminei a semana de trabalho, dia de sábado, todo mundo sabe que salão é muito lotado, né? O movimento é maior. A gente fechou, eu acredito, encerrou o expediente quase 8 da noite. E só deu tempo de chegar em casa. Como eu morava perto do salão, nessa época ainda morava no bairro, só deu tempo de chegar em casa. Quando eu recebi ligação, as pessoas pedindo, né, meu vizinho lá, pedindo para voltar, que estava saindo fumaça do seu salão. Do salão. E quando eu cheguei na frente do salão, parecia uma cena de filme, né? E assim, meu Deus, eu não estava acreditando na imagem que eu estava assistindo. Tinha muita gente já na frente, eu acho que tinha umas 15, 20 pessoas, e já estava saindo muita fumaça. Muita fumaça local. Preta. E aí a gente chegou com a chave, né, e o pessoal abriu, cena de filme mesmo, né, que quando abriu a porta, aquela labareda saiu, né? E logo que vocês chamaram o bombeiro? O pessoal já tinha chamado, acionado, né? tinha. E, tipo assim, naquela hora, passou vários sentimentos na minha cabeça, meu coração. Eu não conseguia nem raciocinar, mas primeiramente eu estava agradecendo a Deus, porque não tinha ninguém no espaço, ninguém profissional, nenhum cliente. E, tipo, é surreal.
surreal. Você vê tudo que você investiu, tudo que você trabalhou naquela situação. Foi no sábado, né? Sábado à noite. Vocês terminaram o expediente, você foi embora e o salão pegou fogo. Pegou fogo. E aí, uma coisa muito legal que foi marcado para mim naquele dia é que as pessoas que estavam lá na frente, elas que apagaram o incêndio, né? Olha, os vizinhos, os vizinhos. A cisterna ficava na frente, né, no estacionamento, então pegaram baldes. Foi tudo muito rápido, assim, sabe? É uma cena de filme rápida que passa na sua cabeça, assim, você vendo as pessoas ajudando. Foi muito, muito bom, assim, nessa parte, porque você vê que tem pessoas que realmente, né, se importam, ajudam, estão ali, porque eles colocaram camisa no rosto, tampou para pegava o balde, então ficava uma filinha assim de pessoas e cada uma ia passando o balde, e tinha duas pessoas, dois homens que entravam e jogavam a água, né? E aí foi nessa forma que assim o prejuízo foi menor, porque eles conseguiram apagar o incêndio antes do bombeiro chegar. E aí, mas você sabe o que houve? Depois saiu o laudo, né? Teve um curto-circuito no ar-condicionado, né? O ar-condicionado. No ar-condicionado. E aí ele ficava embaixo do sofá, e era aquele sofá com aquelas esponjas bem grossas, sabe? E aí quando caiu, aí foi ali. Que é tipo aquilo foi rápido, né? E aí a gente perdeu tudo, assim. Sendo que nessa época, eu estava trabalhando muito essa parte, me formei em coach, e estava trabalhando muito essa parte de mentalidade. Mentalidade, né? De resiliência. E aí eu acho que ali foi a prova, né? Ali foi a prova que o curso que eu fiz, a formação, realmente fizeram todo sentido, porque eu mantive controle, né, porque nesse momento nessas situações, como foi no incêndio, como foi também na pandemia, para todo mundo, tem muitas pessoas que perdem o controle ali das emoções e não sabem o que fazer diante daquela situação. Eu mantive esse controle e aí 2 dias depois, a gente reabriu o salão de forma improvisada. É surreal. 2 dias depois. Mas naquele momento que você viu tudo pegando fogo, passou o que na sua cabeça? Eu falei assim, eu não cheguei até aqui, né, pra perder tudo. E eu pensava muito nos meus clientes e nos profissionais que trabalhavam lá. Nessa época a gente vendia muito pacote antecipado. Então assim, meu Deus, eu tô com o dinheiro das pessoas, né? E eu ficava com aquilo, eu não posso ficar fechado. Você não pode, porque o meu cliente ele precisa vir. E outra coisa que passava assim na minha cabeça é justamente se eu ficar fechado, meu cliente vai para outro espaço, eu vou perder. Você sentiu ali um medo de perder, né? E aí eu disse, e isso só fazia eu pensar em qual solução, né? Não de me colocar para baixo, meu Deus, meu salão pegou fogo, meu Deus, eu vou perder meus clientes. Não. O que é que eu posso fazer? Né? Eu sempre tive isso na minha mente. O que é que eu posso fazer para diminuir o impacto? É uma frase que eu uso muito para mim quando acontece alguma situação. O que é que eu posso fazer? O que é que pode fazer para diminuir o impacto? E aí a gente conseguiu, né? Teve um lado que ele não foi afetado e a gente transferiu o que sobrou para lá e atendeu improvisadamente ali os clientes. E na mesma semana começou a reforma. E aí a gente passou 7 meses. Era um imóvel alugado? Um imóvel alugado. Até hoje. E aí a gente foi fazendo a reforma. E aí quando ficava pronto uma parte, aí mudava, né? Então assim, teve cliente, para você ter noção, que eu não gosto dessa parte de me mostrar como vítima, coitadinha. Sim. Teve cliente que não soube do incêndio. Eles estavam achando que estava tendo reforma, porque a gente não falou para as pessoas. Não falou e eles não se atentaram, não percebeu. Algumas pessoas que moravam ali perto ficaram sabendo, tal, mas para a maioria não. A gente estava bem, né? E eu chegava assim,
para a equipe, vamos lá, ó, assim, assado, ela me motivava e todo mundo ficava assim olhando para mim. Até na época minha mãe, depois que passou tudo, ela veio falar, eu fiquei muito assustada com você, porque eu sempre vi você muito forte fazendo, mas assim, quantas vezes eu não chorei, né? Assim, eu saí, fui pro banheiro, né? Fui pro banheiro, chorei, enxuguei as lágrimas e voltei, sorrindo. Ah, sim, nesse contexto momento, aí, entendi. Porque não foi fácil, não foi fácil perder tudo, não foi fácil ressurgir das cinzas, é muito bonito, né, quando a gente fala agora, mas assim, foi um processo de 7 meses bem dolorido, de você se manter forte, fiel no que você acredita e fazer as coisas acontecerem, né? Porque além de ter a mentalidade, você tem que ter ação. E aí, ter ação e você tinha alguma reserva? Tem isso também, né? Exato, né? A gente já, desde o começo, a gente começou a trabalhar certinho. Lembra que eu fiquei um ano? Sim. Esse um ano foi justamente para fazer capital de giro e a gente tinha um seguro. A gente tinha um seguro. Não era um seguro completo, era esses seguros que o gerente coloca lá, né? Assim, vou pagar essa taxinha e tal. E aí, ele cobria incêndio? Aí cobria o incêndio, né? Olha. Mas não no valor que foi o incêndio. Hoje eu tenho uma policy, né? Cobrindo tudo. Olha. Né? Onde todo ano eu renovo, querendo que não aconteça nada, mas protegida dessa vez, literalmente segura, né? Mas o seguro, mesmo pequeno, ajudou bastante a gente fazer a reforma e a gente não ficou triste, né, pelo que aconteceu. A gente chamou uma profissional e o salão, que já era bonito, ficou 10 vezes mais bonito ainda. Então, assim, ele já era bonito, já era organizado e a gente trouxe uma estrutura surreal das pessoas entrarem e ficarem chocadas, assim. Com a decoração e tudo, né? Com a arquitetura. Eles falam assim, quando eu entro, eu não estou mais em Rio Doce, que é o clima e o ambiente. O ambiente, a pessoa até esquece que de repente está num bairro mais simples, né? É lindo ele. Depois, quem estiver assistindo, né, entra para seguir, né? Beleza. Depois eu também quero ir lá conhecer. É um convite, vai ser uma honra receber, você vai ter certeza. E eu quero que você vá mesmo antes da gente fazer a nova reforma, porque 10 anos está vindo aí, e a gente vai dar um up lá, onde a gente vai ficar muito mais bonito. Melhor, vai ficar melhor ainda. Vai ter fila de espera para entrar. E aí seria muito bom você ir agora e depois. Não, eu vou sim. E aí pronto, né? 7 meses depois a gente fez a reforma, fez a reinauguração e a gente saiu, né? Vamos dizer que a gente atendia 250 clientes para 500 clientes. Que dobrou o faturamento. E depois do incêndio dobrou? Dobrou o faturamento e dobrou o número de clientes de um mês para o outro. E assim, foi quando a ficha caiu, como valeu a pena não ter desistido, né? Porque diante dessa situação, a maioria das pessoas ia começar outro negócio, ia voltar para trabalhar para outra empresa. Às vezes poderia ter tomado decisões, talvez decisões não tão interessantes, né? E aí a gente teve toda essa reviravolta. E aí, não só no salão, como na minha vida. Após o incêndio, né, a gente recuperar o salão, dobrar o número de faturamento, começou a surgir dentro de mim uma vontade, né, um propósito de ajudar outras mulheres empreendedoras. E aí surgiu, né, o Juliana, a Fênix, do empreendedorismo feminino, onde hoje eu trabalho com mentoria, consultoria, palestras para mulheres empreendedoras. E aí surgiu, né, empreendedorismo feminino, comecei a fazer um trabalho no marketing digital e surgiram várias oportunidades, né, tanto para o Beleza Center como para mim, né, surgindo uma nova carreira, onde realmente hoje eu me encontro, né, falando para outras empreendedoras, e a gente começou a crescer mais e mais, e aí a gente vai chegar, né, aonde depois de um ano, quase um ano depois do incêndio, a gente estava se recuperando. Estava ali ainda pouco a pouco, terminando de pagar os empréstimos,
surgiu a famosa pandemia. A pandemia. E assim, foi surreal. Eu tenho esse vídeo aqui guardado no meu celular, na galeria, onde a gente fecha a porta, né? Porque foi um decreto onde a gente teria que fechar e não sabe, a gente ficou sem saber quando abrir novamente. Exato, na época eu lembro. E esse processo aí foram 90 dias. Né? Então, assim, ficamos com o salão por 90 dias fechado. E aí, novamente, né, eu na sala de casa, pensando o que ia acontecer comigo, com minha família, com a família dos meus profissionais e também com meus clientes. Com todo mundo, né? Porque estava todo mundo assustado, estava todo mundo preocupado, todo mundo preso dentro de casa. E aí eu comecei a fazer lives no Instagram do salão. A gente começou a falar com nossos fornecedores, eles entregaram prêmios, brindes pra gente e a gente fazia um bingo. Então tinha produto. E aí o pessoal, a gente anunciava no Instagram, o pessoal vinha falar com a gente no WhatsApp, eu e minha mãe trabalhando em casa. Falar com a gente no WhatsApp, a gente mandava foto da cartela e do bingo e fazia um bingo. E assim, a gente nessa época a gente começou a crescer e ganhar bem muito seguidor, porque muita gente estava em casa e era uma diversão ter aquele bingo. Essa estratégia, qual era a sua intenção aí na hora que você começou a fazer lives? Chamar o seu público para não perdê-lo? Isso. A minha preocupação nesse momento foi ficar perto dos clientes. Porque quem é visto, né? Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. E aí tinha essa questão de estar presente e também ajudando, contribuindo naquele momento, né? O bingo, a gente tem muito depoimento onde ele fala, os clientes falam que era um momento de diversão, que brincava com o filho, com o marido, então fazia esquecer aquela situação. Eu tenho muito cliente grato. Tinha muita gente participava? Muita. Quantas pessoas entravam na live, mais em média? Mais de 100 pessoas. É mesmo? E aí a gente começou a receber fornecedores, o rapaz que tem a loja de sorvete, vou doar um pote de sorvete. E a gente começou a receber vários prêmios nessa época. E aí eu falei, e eu comecei a pensar, né? Eu disse, como é que eu posso salvar minha empresa? Como é que eu posso, né, estar presente na vida dos meus profissionais? Eu sei que o meu cliente, ele queria... Eu sei que o cliente, ele queria estar no salão, queria fazer a unha, queria fazer o cabelo, ele precisava disso. Porém, né, a gente não podia, né, receber. E aí foi quando eu pensei fora da caixinha, literalmente fora da caixinha. Você teve uma ideia aí para dar a volta por cima. Eu tenho que ter alguma ideia, o que é que eu posso fazer? E brotou, né? A caixinha da beleza, onde a gente fez uma caixinha artesanal mesmo, sabe, assim, nada, porque tava tudo fechado, não tinha nem como... Não tinha muito recurso para comprar em papelaria, essas coisas, para fazer algo, né, requintado, não tinha. A gente usou o que tinha, então eu comprei caixa de bolo, sabe aquelas caixas de papelão de bolo? Sim, de bolo. Aí comprei ela branquinha, comprei fita, fiz um laço bem bonito e ela ficou a caixinha da beleza. Peguei umas bijuterias e fiz o símbolo, né, do BC, Beleza Center. Pronto, essa foi a caixinha da beleza. De forma artesanal, a gente colocava os serviços dentro da caixinha e enviava a caixinha para casa do cliente. Explica melhor isso, para as pessoas entenderem. A caixinha da beleza... Você não podia atender ninguém, assim... Isso. Os profissionais não podia fazer escova, não podia fazer tintura, não podia fazer a unha. Aí você teve a ideia de enviar o produto, os serviços. Vamos supor, eu te ligava, às vezes te chamava no WhatsApp, Juliana, eu quero fazer minha unha. Aí o que você fazia com essa caixinha? Aí eu
preparava a caixinha, né? Separava todo o material, mostrava as opções de cores de esmalte, né? Fazia o kitzinho, todo descartável, o material, se ela ia precisar do alicate ou não. E a gente montava a caixinha e enviava para casa do cliente. Eu, Jaqueline, não sei fazer a minha própria unha, alguém faz para mim. A gente fazia vídeos, tutoriais, né? E o passo a passo ensinando tudo o que a pessoa precisava fazer para fazer a própria unha, por exemplo. E aí tinha serviço de depilação, tinha sobrancelha, tinha unha, tinha cabelo. Então, todos os serviços a gente fazia os vídeos mostrando passo a passo, bem explicativo, e enviava para o cliente. Então, foi um sucesso. Gente, vocês entenderam a estratégia dela? Ela gravava um vídeo, vamos supor, a cliente queria fazer a sobrancelha. Ela gravava um vídeo de como a cliente tinha que fazer a sobrancelha e mandava na residência dela uma caixinha com os acessórios do que ela ia precisar fazer a sobrancelha. Não sei, talvez pinça, ou às vezes uma rena, para quem gosta de pôr rena, isso né? Mesmo. Era isso, não é? Junto com o vídeo. O vídeo você mandava como? No WhatsApp? No WhatsApp. Então você mandava um vídeo no WhatsApp explicando e depois mandava a caixinha com os acessórios ali. Exato. Se a pessoa queria fazer uma escova, ela mandava no WhatsApp o vídeo de como fazer uma escova, ela gravava o vídeo fazendo uma escova, você vai pegar assim, vai dar a puxada, ela ensinava as pessoas a fazer a escova, como é que e mandava ali o que precisava. Não sei, às vezes a pessoa não tinha secador, você até mandava e depois ela devolvia. Isso, exato. E isso com todos os serviços, né? A tintura. Exato. E eu te pergunto, uma pessoa que queria fazer mechas igual no seu cabelo, ela conseguia fazer com os vídeo? Serviços mais assim, né? Mecha, produtos que exige mais a técnica profissional, a gente não colocou dentro da caixinha, a gente colocou os serviços mais simples, né? Tipo, mais simples, depilação, design, sobrancelha, a coloração, tratamento, a gente colocou esses serviços. Serviços como mechas, que são coisas mais profissionais. Aí, precisa do profissional mesmo, a gente não enviou não. Mas assim, a caixinha, ela veio justamente, né, para entregar o que o cliente estava precisando. Ele estava precisando fazer a unha, ele estava precisando fazer a depilação. E a gente levou a solução, né, de forma criativa, engraçada, porque a gente recebia... É muito, né, ousado. Isso, a gente recebia muito depoimento, assim, agradecendo, porque foi engraçado, porque o marido fazia na esposa, a mãe fazia na filha, então... Era um momento de diversão ali na casa da pessoa. Foi mais um momento... muita gente, minha unha ficou horrível, não prestou, mas assim, eu adorei, vou pedir de novo. É mesmo? E as pessoas pagavam quanto nessa caixinha? E aí ficava a critério da quantidade de serviço, mas tinha assim, se fosse só um design de sobrancelha, R$20, que era o material, né? Hoje esse valor lá no salão é R$50, R$60. Pra fazer a sobrancelha, né? E se fosse pra fazer a unha, por exemplo? Aí a gente foi fazendo os valores, né? Não tenho todos de cabeça hoje, mas assim, era 25, 30, era serviços, porque a gente tava mandando só o material, quem ia fazer era a pessoa, então a gente tirou a mão de obra, né? O valor da mão de obra, e aí foi muito legal, assim, os clientes, eles gostaram da ideia, eles, nessa época a gente começou a receber, a gente fica em Olinda, né? A gente começou a receber pedido da caixinha em Piedade, Casa Forte, né? Em todos os bairros aqui, né? Para quem não conhece Recife, né? Todos os bairros de Recife. E foi muito engraçado porque a gente saiu de Rio Doce, né? A gente recebeu até orçamento para outros estados. Gente, eu não acredito. Foi muito engraçado. E assim, eu recebi muita crítica da ideia, né, dos outros salões e outros profissionais. Me chamaram da louca da caixinha, né? Você está ensinando e os clientes não vão voltar depois que acabar a pandemia, né? Ficaram me criticando, mas como eu falei desde o começo, eu sempre coloquei tudo que eu acredito. Naquele momento, a minha intenção era chegar no meu cliente.
como ia ser depois, a gente ia estudar, né? Porque tudo estava sendo novo. A gente não sabia o que ia acontecer. E é nessa hora que a gente precisa, né? Quando está dentro do desafio, se reinventar e se adaptar à nova situação. E a gente teve essa ideia da caixinha da beleza. Ju, financeiramente, né? Como foi? Não foi um faturamento, como eu falei aqui, que são valores pequenos, né? Mas foi o suficiente para manter a operação da empresa e manter ela pronta para volta. Para volta. Foi o que aconteceu. E o que, assim, a renda que vinha dessas caixinhas, porque o aluguel continuou a ser cobrado, né? Do foi o aluguel, né? A gente teve, como a gente tem aí, né, 10 anos, a maioria dos fornecedores e as pessoas que a gente trabalha, a gente tem uma relação muito boa, né? E aí, nesse momento, todo mundo se ajudou. Teve alguns que a gente deu uma parada, né? E quando voltou, fez um acordo, pagou. Então, assim, os fornecedores apoiaram, né? A gente tem essa relação boa, que é muito importante nesse momento, né? E a gente conseguiu, quando voltou a funcionar realmente, quitar tudo que estava pendente, como aluguel, água, luz. Foi negociando e foi se organizando, né? Quando a gente abriu, surpresa para todos, a gente bombou de novo, né? Os clientes, eles queriam fazer com a gente, eles não queriam fazer em casa, né? Eles queriam voltar. E aí o salão ficou cheio, a gente começou a faturar. E acho que eles não viam a hora de voltar, né? Porque muita gente não deve ter conseguido fazer em casa. E aí voltou normal, voltou mais cheio. Setembro do ano da pandemia, comparado a setembro do ano que não tinha pandemia, a gente faturou mais. Como pode ser isso, né? Como pode ser um ano que não tinha pandemia, a gente faturar mais naquela época? E aí mostra o quê? Todo aquele trabalho das lives, né? Daquela conexão, a ideia da caixinha, né? De estar perto dos clientes, de fazer um trabalho que você acredita, fizeram todo esse resultado. Então a gente voltou, como eu falei, né? A gente foi organizando a questão financeira, de dívida, dos débitos que ficaram, e voltou novamente a construir a reserva financeira que a gente perdeu nessa época, né? E reconstruir a empresa. E a gente está aí até hoje, né? Reconstruindo, sendo que aí a gente vai terminar agora 2022 com mais uma unidade. Faz 2 meses que a gente abriu uma nova unidade, né? E mais uma da Beleza Center, né? Exato. E a gente está aí crescendo. E hoje você já está com quantos colaboradores, funcionários? Uma média de 30 pessoas. Nas duas? Nas duas. Exato. 30 pessoas e, né, a gente tem vários projetos agora para 2023, né? Essa ideia da caixinha, ela não está esquecida, né? A gente está vendo a possibilidade de criar os produtos próprios, menores, para fazer justamente esses kitzinhos para a pessoa ter em casa, que é muito bom. De repente, não deu tempo de ir no salão, eu vou fazer aqui. E tem gente que sabe fazer. Vamos supor, minha irmã sabe fazer a própria unha, assim. Eu sou meio descoordenada, mas minha irmã faz uma unha. Eu gosto de ir no salão, porque é um momento onde eu estou ali, alguém está cuidando de mim, eu estou conversando. Mas existe uma parcela muito grande, né, de mulheres que gostam de fazer o serviço em casa. Em casa. Ela mesma fazer o serviço. Eu tenho várias amigas que fazem a unha, como você falou aí da irmã, que gostam de fazer. Então, a ideia da caixinha, né, no meio do caos, no meio da crise, a gente viu uma oportunidade de negócio que a gente vai estar ampliando aí a empresa. Resgatando a ideia, né? Exato. A ideia da caixinha, da caixinha, né? Da beleza. E dando uma repaginada na ideia, Exato. Né? Nossa, mas essa da caixinha, né, quando você me falou por cima assim, eu fiquei impressionada. Exato. Eu achei assim que as pessoas iam rejeitar e não rejeitaram, né? Não. E aí a caixinha da beleza, além de salvar, né, assim, no momento de crise mesmo, naquele momento assim desafiador, ela trouxe a esperança para a gente
manter ali firme e voltar, né, ter a possibilidade de voltar, que a gente sabe que muitas empresas não conseguiram voltar depois do período de lockdown. A gente conseguiu voltar e a Globo, né, passou lá para contar a nossa história. Então, olha, a história repercutiu na mídia. Sim. A gente fez, né, a matéria passou aqui primeiro em Pernambuco e a matéria também passou, né, qual é o programa sábado? Sou de Casa, né? Sou de Casa, eu acho que é. Eu não... É de casa. Porque eu não ando assistindo eu muito. Também não. Aí passou também em rede nacional, né? Trouxe muita visibilidade, muita oportunidade. Como eu estou mostrando aí, a gente, né, saiu de 2 momentos desafiadores em pouco tempo, né? Ressurgindo aí literalmente das cinzas, reconstruindo, se reinventando na pandemia. E a gente está terminando das cinzas mesmo, né? Literalmente. Terminando aí 2022, crescendo a empresa com vários projetos para 2023. E a ideia, né, que eu quero deixar aqui para todo mundo é que desafios todo mundo tem, mas quando a gente tem um propósito, a gente sabe, a gente acredita, né, no que a gente realmente tem dentro aqui do coração, a gente tem que entender que no meio das crises sempre existem as oportunidades. E todos os desafios que apareceram para mim foram só um degrau. Degrau para você superar e usar a criatividade, né? Exato. Porque eu acho que ninguém teve uma ideia assim dessa da caixinha. Eu não vi, pelo menos, desse tipo não. E você tem aquela coisa, né, de gravar como faz a escova, como faz a unha, gravar com o celular, mandar. Exato. Você vê a sua resiliência aí, né? Exatamente. A sua resiliência. Exatamente. E aí uma coisa que eu falo muito, assim, a gente tem que se vestir para a vida que a gente quer ter e não para a vida que a gente tem hoje. Então, essa mentalidade é o que vai levar a gente para conquistar coisas que a gente não tem hoje. Porque muitas vezes a gente deixa de se abater ali naquele momento, né? Da situação. Eu não tenho um carro, eu não tenho apoio da família, eu ainda não tenho cliente. Como eu falei lá no começo, a gente está num bairro, mas a gente vai trabalhar a gente é uma empresa pequena. Nós somos uma empresa pequena, mas vamos trabalhar como uma empresa grande. Porque a gente só consegue chegar lá quando a gente começa. Muda a mentalidade, né? Exato. E o curioso é que você começou de uma maneira certa. Talvez os empreendedores não se atentam para isso, mas você começou já gerindo o seu negócio, porque você não era do operacional. Exato. Você não estava lá como cabeleireira, nem como manicure. Exato. E a maioria dos empreendedores começa fazendo, né? Exato. Às vezes a pessoa é boa na cozinha, começa cozinhando, abre um restaurante, e é aí onde ela se perde um pouco. Porque ela é boa na parte operacional. Na operacional, isso. E assim, logo quando... E aí o que você está falando é bem importante, né? É muito bom você saber fazer o que você faz bem feito. Mas você tem que aprender outras áreas. Você não pode fazer só aquela. No primeiro ano lá do salão, eu sempre fui a parte da gestão, de pensar qual a estratégia, qual é a ação que a gente vai fazer, como é que a gente pode, né, fazer com que esse cliente ele volte. Então, eu sempre estava trabalhando nessa parte, mas quando a gente abre, né, o negócio, a gente faz várias funções. Eu era recepcionista, eu chegava mais cedo no salão, eu limpava todo o salão, né? Eu fechava o salão, então eu fazia várias funções, que é o comum quando a gente abre. Mas é importante, quando o negócio vai crescendo, você delegar e você ficar cada vez mais perto da parte estratégica, que é justamente de visão. Como é que eu faço para crescer? Essa coisa do gerir no negócio, né? Como é que eu faço para crescer meu negócio? É olhar para o futuro, não ficar só olhando ali para o que está acontecendo, né? E aí eu tenho peças importantes hoje, né? Eu tenho pessoas que me dão essa base. Hoje eu não preciso ir no salão. Tem semana que eu não vou no salão. Não visita lá os salões. Né? E aí, como assim, Ju? Né? Porque eu tenho pessoas chaves, né? Eu delego, acompanho e monitoro todas as ações.
E aí, isso me dá a oportunidade de quê? Hoje estar aqui, conversando com você. Exatamente. Porque a gente vê muita empreendedora sem tempo nem para, sei lá, almoçar, elas ficam desesperadas. Esse não é o caminho, não é verdade? O caminho, não. Empreender é liberdade. É É liberdade de liberdade. você fazer o que você gosta, de não fazer por obrigação. Ágil. Eu tô falando aqui, né? Tem semana que eu não vou, mas tem semana que eu vou. Tem semana que, quando é feriado, eu abro, eu tô lá. Então, hoje não é uma obrigação. Eu tenho uma liberdade de escolher, né, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, por conta dessa liberdade que eu escolhi. Empreender, para mim, é liberdade. Não você seguir, você sair de uma empresa privada, de uma CLT, né? carteira assinada, para ser empregado da sua própria empresa. É, Que é o que a gente vê, a gente vê muito. né? É. E assim, lógico que tudo é um processo, tudo é um tempo. Eu tenho essa liberdade hoje porque eu construí essa liberdade, né? Mas eu paguei o preço. Mas se fosse para deixar assim uma orientação para quem ainda está querendo montar, começar, é mais interessante começar como você começou, sem, como fala, sem se misturar no operacional. No operacional. Não é a realidade de todo mundo para começar, mas eu deixo claro, se você quer que a empresa cresça, você tem que sair do operacional. Tá? Então, assim, eu quero ter uma empresa grande, você vai precisar sair do operacional. E aí o pessoal se prende muito no operacional. Não, eu quero ficar no operacional e tal, não sei o quê. E se ficar no operacional, tá tudo bem, é uma escolha. Mas não tem como a empresa crescer se você ficar no operacional. Então, assim, realmente, para começar, o conselho que eu deixo aqui é conhecimento. Né, se preparar. Você pode ver que toda a minha trajetória, né, tudo que me trouxe de estar aqui hoje conversando, contando a história, foi conhecimento. Foi porque eu assistia lá as histórias de outros empreendedores. Foi porque eu já tinha... importante, né? Exato, como o canal aqui, né? O podcast aqui, ele tem muita história de empreendedores, o que eles fizeram para chegar, como fizeram para sair do sufoco de uma dívida. E às vezes a pessoa não tem nem tempo de ver. Exato, e é tão importante adquirir esse conhecimento, porque ou você vai na prática, passando os perrengues e aprendendo na dor, ou você pode ouvir alguém que já passou e evitar aquele caminho. Então, exatamente. Assim, é muito melhor você ouvir a história de alguém, exatamente, porque tempo é dinheiro, tá? Conhecimento é dinheiro, e aí quando você tem essas histórias, e hoje é uma facilidade que a gente tem já aqui, né? Como aqui o podcast, a gente tem acesso muito fácil. A internet dá muito recurso, cursos sem custo, gratuitos. Exato, e aí é isso que quem quer empreender precisa fazer. Exatamente. Precisa fazer. Justamente buscar essas informações, esse conhecimento em livro, né, em conteúdo gratuito, para realmente se preparar para os desafios que vão surgir diante do empreendedor. Porque não tem como fugir dos desafios, né? Não tem. Isso mesmo. Nossa, muito. A sua história, ela é inspiradora, né? Por tudo que você passou, essa questão do incêndio, você não se deixou abater, usou a resiliência, usou a sabedoria, né? Exato. Se fortaleceu para tocar em diante. Depois veio a pandemia, essa ideia da caixinha, eu achei impressionante. E você viu que deu certo, né? Certo. Deu certo porque depois você não perdeu os clientes, como muitos achou que você... É lógico que uma pessoa que no seu dia a dia, ela tem muita coisa para fazer, ela trabalha, ela tem a casa para cuidar, tem filhos, ela não vai ficar ali fazendo a unha, né? A gente sabe que elas vão para o salão fazer, né? Então você não perdeu esse cliente, né? Não perdemos. E aí, assim, é justamente o que a gente tem que fazer, né? Correr atrás dos nossos sonhos, buscar, batalhar, saber que tem um preço a ser pago. Exatamente. Mas hoje eu sou muito feliz pelas escolhas que eu fiz, né? Por ter deixado a carteira assinada, né? Aquela segurança, porque não existe, né? Segurança.
não existe. E hoje eu tenho muito amor, assim, pelo que eu faço, Pelo sabe? seu negócio, Quando você fala assim, não parece que eu trabalho, se deixar a gente vai ficar aqui 5 horas, eu falando, conversando, né, compartilhando o que eu tenho de conhecimento, de experiência. E aí é quando você sabe que você chegou no flow, que é justamente quando você perde a noção do tempo, né, de horário, se tem alguém fazendo barulho, se tem alguém entrando na sala, você continua falando com tanto amor ali, fazendo o que realmente você gosta. E aí eu desejo isso para todos, você encontrar seu propósito, realmente você trabalhar naquilo que você ama, porque todos os dias eu acordo motivada, né? Eu vou para minha academia, eu vou, né, pensando o que é que eu posso fazer para crescer meu negócio, quais são as conquistas que eu posso ter e ainda proporcionar para as pessoas que estão à minha volta, e a vida ganha sentido em relação a isso, Exatamente. né? E aí essa mensagem é o que eu desejo para todas as empreendedoras. Tá joia. E eu amei a sua história, amei te conhecer e quero te ver aqui mais vezes. Pode me convidar que eu fico. Tá bom, Juliana? Muito obrigada, viu, pela sua presença. Gente, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!